Luanda.com 21h35, música boa, amor e sexo, e então vamos começar a conversar sobre este tema cheio de tabus, mas que eu acredito que seja importante falar-se e falar-se cada vez mais para pelo menos ver se esses tabus diminuem, né? Como eu disse, tenho aqui nos estúdios 3 convidados, que eu começo por agradecer pela vossa presença e boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite para vocês. Obrigado mais uma vez pela vossa presença aqui e eu vou então começar por pedir que vocês se apresentem, tá? Se faz favor. Senhoras primeiro, pode ser? Olá, boa noite. Sou Buena, agradeço pelo convite. Confesso que estava à espera que tivesse pelo menos mais uma mulher a participar. Mas não, agradeço, estou muito contente de cá estar e vamos a isso. Boa noite, Luana. Obrigado mais uma vez por cá estares e só para dizer que era suposto terem aqui mais, pelo menos 2 senhoras, mas não conseguiram vir. Mas estás bem entregue. A ideia não é ser mais, ter não mais é uma ou guerra menos, de sexos. exatamente, mas é sim uma conversa apenas. Para o lado direito, Martim, boa noite. Boa noite, Silvio. Obrigado pelo convite e vamos embora falar sobre o tema. Obrigado Martim mais uma vez pela tua presença. Boa noite Silvio. Boa noite Martim. Boa noite Lu. Ducha. Cláudio Silva, né? Meus meus amigos é Ducha, tá? E obrigado pelo convite por estar aqui com vocês. Ok. Obrigado eu mais uma vez a vocês pela vossa presença. Este é um tema que sem dúvida pode ser muito melindroso, desculpa, mas que pode-se, na minha opinião, conversar bem sobre ele. Então, a minha primeira pergunta é: como é que nós podemos abordar este tema sem tabus? Vamos começar? Primeiro, só para corrigir a Lu, que ela não tem desvantagem. Sexo forte, eu acho que estamos aqui empatados. Somos 2 homens com uma mulher, por isso estamos empatados. Olha, Né? se calhar. Vamos ver. Pronto. Falando, eu vou passar a palavra ao Lu, que é melhor, né? Vamos lá. Como abordar, perdão, a questão é como abordar. Como é sem que nós seja- podemos abordar este tema sem tabus? Eu acho que as pessoas têm que ver as coisas com mais naturalidade, não é? É um tema, acho que mais natural que o sexo não há. Portanto, eu às vezes não percebo o porquê de tantos tabus. Portanto, é naturalidade e as pessoas obviamente debaterem e procurarem saber cada vez mais sobre o tema. Entre as famílias, entre amigos, eu acho que ainda é uma coisa na nossa sociedade que ainda é restrito. As pessoas não conversam, não tentam procurar, fica aqui um bocadinho limitado. Não sei, o que é que vocês acham? Eu concordo plenamente. Isso tem muito a ver também com o aprendizado de nós, homens, não é? Tanto a nível, falo de escolaridade, como a nível como pessoas, como homem, todos nós precisamos de um certo acompanhamento. E o sexo não foge a isso, não é? E a gente vê que muitos dos problemas que nós jovens enfrentamos associados ao sexo tem muito a ver com despreparo e falta de conhecimento e de acompanhamento que existe. Só para voltar, desculpa, Ducha, como é que nós podemos falar sobre este tema sem tabus? Isto, quem consegue conotar o tabu ou conectar o tabu ao sexo é que deve ser combatido, percebe? O que eu estou a querer dizer é o seguinte: eu, se tenho, vamos supor, uma filha adolescente, não é? Se eu for uma pessoa com algum certo tipo de, não digo preconceito, mas de limitações a nível de conhecimento de sexo e de acesso ao sexo, não é? É claro que eu próprio vou limitar também a educação desta minha filha, não é? Isso tem muito a ver também da preparação. Felizmente a nossa geração já está muito mais aberta ao tema, não é? Nós no passado, nós dizíamos que normalmente as mulheres eram sempre associadas, tipo, uma mulher, um homem só. A mulher, quando conhecia um homem, normalmente casava já com este homem e era
o homem da vida dela, não é? Normalmente a sociedade hoje não é bem assim, não é? Nós estamos muito numa fase de experimentação, até conhecermos alguém Test drive. Ou tal. exatamente. Coisas que no passado se calhar não eram bem aceites. E eu acho que passa por aí. Ok. Martim, na tua opinião, como é que nós podemos falar, nós em geral, né? Como é que as pessoas podem falar sobre sexo sem tabus? Primeiro quero dizer que acho que posso falar pelos três, né? Nenhum de nós é entendido ou perito na matéria. Na verdade, estamos a dar o nosso contributo a nível pessoal das nossas vivências. Eu acho que a Helena disse logo tudo muito bem desde o início. Não, acho que é encarar com naturalidade, porque eu acho que nada mais natural que o próprio sexo. Tem a ver com a própria natureza, né? Desde a natureza humana à natureza dos animais. Portanto, nada mais natural que o sexo. Portanto, em relação, eu acho que a educação também, como a Ducha disse, é primordial. Tem que se falar abertamente sobre, sem tabus. Tem que se falar, tem que se debater, tem que se levar isso para as escolas. Porque nem toda a gente tem a oportunidade de, por exemplo, de ter em casa, se calhar, essa educação, ou que os pais tenham transmitido esse conhecimento de forma natural. Porque, na verdade, na minha opinião, eu acho que a grande maioria deve concordar, é algo natural. Ok, eu comecei com esta pergunta porque pelo menos duas pessoas que eu convidei para virem cá ao programa disseram logo, não, para falar sobre esse tema na rádio eu não posso porque eu tenho uma profissão, etc. Daí essa minha primeira abordagem, né? Porque não é nada mais, nada menos do que um tema normal, né? Voltando à questão de começar-se a falar sobre o tema, principalmente com as crianças ou com os mais novos, quando é que vocês acham que seria, ou que será, ou que pode ser a melhor altura para se começar a falar sobre sexo? Depende, é muito relativo. Acho que depende do desenvolvimento de cada criança e da relação que os pais também têm com as próprias crianças. Eu acho que é errado dizer que uma criança, sei lá, a partir dos 8 anos já pode começar a ter alguma noção ou já pode... acho que é errado. Depende, há crianças que desenvolvem um bocadinho mais rápido que outras, mais cedo. Eu acho que os pais têm que ter uma leitura das crianças e às vezes mesmo numa família uma criança mais nova ou mais velha tem desenvolvimentos diferentes, portanto o abordar uma idade certa, eu acho que é errado dizer, olha, a partir de X idade, X anos começarmos a falar sobre sexo com as crianças. Que sinais é que se pode procurar? Eu acho que é o contrário, as crianças são curiosas, em algum momento vão ouvir, seja em música, seja com as outras criancinhas na escola, às vezes em situações mesmo com a família, em algum momento vão ouvir a palavra sexo e vão perguntar o que é, o porquê, fazem questões, as crianças são curiosas. Portanto, é os pais saberem ler a curiosidade da criança e, obviamente, tem que haver introdução, eu acho que é um tema amplamente... tem que ser abordado, não é? Eu acho que até os adultos temos nós também muito que descobrir ainda sobre o sexo, portanto, mas só para concluir, acho que não há uma idade certa que se deva começar. É uma leitura que os pais devem fazer com as próprias crianças dentro de casa, conhecer os seus filhos e saber quando é que possivelmente já é a idade certa para bater no tema. Não podia estar mais de acordo. Eu acho que isto é mais ou menos o que a gente, conforme foram surgindo as situações, a gente está capaz de dar resposta e não forçar nada. Pois. E não tirar também, porque a gente está associado muito aqui a criança, mas eu estou a tentar ligar isto aqui um bocadinho a mais adolescência, não é, Luna? Mais ou menos, não é? Também. Também depende, Os é como dois. surge, porque às vezes tem situações, eu até posso até dizer aqui em experiências próprias. Eu tenho uma filha de 10 anos e já aconteceu, às vezes eu estar na sala com a minha mulher, a vermos um filme e, no caso, ela aparece na sala e há um beijo na boca e ela vira-se para mim, eu não posso ver isso, eu vou para o quarto. Pronto. Tu sentes que ela ali já tem alguma noção
o que pode, não pode. Nós precisamos, e a Luna está completamente correta, nós temos que estar atentos aos sinais e acompanhar, para que depois a informação, mesmo que ela perceba do outro lado, não seja completamente deturpada, não é? Eu vou um bocadinho, se calhar um bocadinho mais fundo da questão que é. Eu acho que realmente não tenho uma idade específica, acho que temos de estar atentos ao desenvolvimento da própria criança. E na verdade eu acho que isto tem que ser introduzido o tema gradualmente, aos poucos. E atenção, isto é obviamente a minha experiência. Eu também tenho uma filha de 9 anos que vai fazer 10 já, e no entanto houve coisas que já foram introduzidas, temas que já foram introduzidos. Obviamente não da mesma forma que queríamos tocar neste assunto, como se estivéssemos a falar com um adulto ou com um adolescente. Há muitas metáforas, há muitas formas de nós começarmos a abordar de forma leve. E principalmente, eu acho que principalmente que aí a culpa é nossa, dos adultos, abordarmos o tema com naturalidade, que é como falamos desde o início. Porque acho que tudo começa aí. Quando nós começamos a falar, já com nós próprios pais, começamos já a falar com algum receio, algum tabu, e será que isto pode? Não transmite confiança. A verdade é uma. Quem é pai sabe, quem é mãe sabe que ninguém está preparado para ser pai e para ser mãe. Também é um aprendizado. Vai-se preparando. Vai-se preparando. E corremos sempre o risco, que a vida toda é assim, né? Quem é pai e quem é mãe, de sermos abordados com determinadas questões que às vezes, se calhar, no momento não temos a capacidade de resposta ou da melhor resposta. A maior parte das vezes acontece. A maior parte das vezes. Aliás, nós próprios estamos a aprender, para nós também é novidade. Exato. Essa situação, né? Quando um filho pequeno coloca determinada questão. Eu acho que, acima de tudo, é encarar as coisas com naturalidade. Não criar já, porque, na verdade, as crianças são esponjas, né? Absorvem tudo. E isso depois é levado para a vida, todos nós sabemos. Também já fomos crianças. E eu pessoalmente, eu tive uma educação, felizmente, bastante aberta nesse campo. Em casa sempre se falou abertamente sobre esse tema. Sem preconceitos, sem tabus, porque sempre foi encarado de forma natural. E eu acho que quando tu começas a debater determinados assuntos ou a colocar as coisas sem a naturalidade, é que começa a criar determinados estigmas e despertar determinadas atenções. E aí a coisa pode passar por um lado mesmo realmente mais sexual, e numa criança isso é algo que depois é complicado de gerir. Mas isso, eu acho que há N situações. Por exemplo, há uma coisa que já aproveito já para falar, que da nossa sociedade, não só especificamente da nossa sociedade, mas, por exemplo, que a mim faz muita confusão. Há determinadas músicas e danças que é alimentado, que tem um cariz sexual, e que, para mim, as crianças não têm que ser alimentadas com isso. Expostas a isso, exatamente. Porque quer se queira, quer não, isto vai influenciar. A criança não tem noção, pode estar a dançar de forma inocente ou a cantar, porque não sabe realmente, mas aquilo já está lá e vai crescendo com isto. E vai-se despertando, se calhar, determinadas questões mais cedo do que deveria, e temos aqui pano para mangas para falar sobre isto. Não é? Okay. Tivemos a falar sobre a influência ou como abordar isso com as crianças. Mas o que é certo é que mesmo com os adultos sente-se esses tabus, né? Sentem-se esses tabus. Ainda há bocado eu disse que convidei algumas pessoas para virem ao programa e eu escolhi, para quem viu as nossas redes sociais, eu escolhi o título de Sexo Explícito justamente para dar esse choque, né? E depois ver-se que falar sobre sexo não quer dizer falar-se simplesmente do lado carnal da coisa, né? Há muita coisa para se falar, principalmente a educação. Então, voltando à questão, na vossa opinião, por que até os adultos têm esses tabus para falar sobre sexo? Eu acho que isso está muito associado à intimidade.
E a intimidade, a nossa intimidade é algo que às vezes é-nos muito difícil partilhar ou expor de maneira... Mas lá está, depende. Se for uma pergunta do género, Ducha, quando foi a última vez que fizeste sexo? Aí sim é uma coisa íntima, né, pessoal? Mas se for para falarmos sobre educação sexual, qual a melhor forma de prevenir, como passar a palavra ao maior número de pessoas sobre as prevenções, etc, etc, não há essa intimidade. Exato, e também não há essa predisposição. Não sei também se é um bocado a falta de introdução, né? Dizer, ok, vamos falar sobre sexo, mas sobre isto ou isto. Silvio, eu acho que o sexo é muito associado a sexo promíscuo, à promiscuidade. Por isso é que depois as pessoas, quando se trata do tema sexo, é logo associado primeiro a um lado mais promíscuo. Porquê? Porquê? Porque... Nós somos promíscuos. Somos. O ser humano é promíscuo. O ser humano é promíscuo. Não vamos estar aqui a tapar o sol com a peneira. É verdade. Nós somos tabus. Não, é verdade. Exato. Todos nós somos, de certa forma, nem que for na nossa intimidade ou no nosso subconsciente, o que for, porque nós, na verdade, quer queiramos ou não, somos animais conscientes, digamos assim, mas ainda temos alguns instintos animais e disso nós não podemos fugir. Portanto, agora, eu acho que, lá está, a questão da promiscuidade é que depois traz este tabu todo à volta, né? Do sexo. Quando do sexo devia-se falar abertamente, sem problemas nenhum, como estamos a falar aqui agora. Acho que todo mundo deveria ter essa capacidade, porque na verdade o sexo não é um bicho de 7 cabeças. Nós, principalmente adultos, é que criamos esse bicho. Concordo. E se calhar vou tocar num ponto, espero não ser delicado, mas eu acho que nós ainda temos esse tabu, porque não podemos esquecer que estamos numa sociedade que ainda é muito religiosa. Portanto, a parte da religião e a parte do sexo e o casamento e a família e o porquê do sexo é... Não casa. Não. É mais ou menos isso. E as modernices, como dizem, não é? Do sexo e não estar o sexo fora do casamento. Os princípios passados, as morais, os valores que foram passados, toda a gente acho que foi educada dentro desse parâmetro, não é? Assim nos fez. É por isso que é um tabu, porque supostamente, não é? O sexo é só para a reprodução e não é a parte que se calhar a gente vê agora, que é completamente diferente. Portanto, a parte religiosa, as morais e os valores religiosos, eu acho que também conta muito. E é uma coisa que toda a gente faz, mas o falar e o porquê e não, acho que é o que faz com que esse tabu ainda exista muito na nossa sociedade. Não, mas a Luna disse tudo. E é o seguinte, nós também temos que saber conviver com esse tipo de, não vou dizer limitações, mas com esse tipo de não à vontade dessas pessoas. Não é? Claro. Porque eu dou um exemplo. Os nossos pais, o próprio tema sexo, para algumas famílias, o Martim deu um exemplo que teve abertura. Eu particularmente, eu falo do meu pai, uma das pessoas que eu mais admiro, nunca tive uma conversa de mulheres. Eu senti um desconforto muito grande. Mas eu também sempre senti que, sempre que eu tentasse, que ele notasse que eu estava a desviar um bocadinho, ele também dava-me ali um toque. Mas falar abertamente a gente nunca falou. E pronto, eu sentia isso, não forçava a conversa, e passa por ali. Também, meu pai também é uma pessoa muito religiosa, casado por igreja, essas coisas todas. Só para falar mais perto do microfone. Sem problema. Estava aqui a olhar para o Luna e passa por aí. Nós temos esta obrigação, nós os mais jovens, chamamos assim, não é? De compreender e conseguir receber o testemunho e tentar melhorar exatamente. Não é necessariamente dizer o que é que está mal, é melhorar. E para que a gente não sofra o que os nossos filhos não sofram, o que a gente sofreu, porque todos nós também aqui
alguns de nós, e temos familiares ou pessoas amigas que já tiveram desgostos por, às vezes, falta de informações, falta de acompanhamento. E eu acho isso tudo muito importante. Exato. A Luena falou sobre um outro ponto interessante, o casamento e a questão de como se vê ainda muito a questão do sexo, né, que é para a reprodução, casamento, etc, etc. Sexo depois do casamento ainda é uma realidade, na vossa opinião, ou apenas um mito? Oi. Neste momento eu acho que nem faz sentido. Eu explico porquê. Isto tem muito a ver, vai fugir um bocadinho do sexo, vai muito mais pela constituição das famílias, não é? Nós estamos habituados que as famílias, os pais conheceram-se desde pequenos, conheceram-se, criaram-se famílias e o casamento é para a vida. Na nossa atualidade não, os casamentos Nossa realidade não é esta. São quebrados e às vezes tem aquele entusiasmo de casar, não é? E depois não são pessoas que são tão vividas, não falo de intimidade, falo de viver a dois, que é algo muito mais complexo. Exatamente. E não estão preparados e depois ficam em um período largo de experimentações, sexuais incluídas, claro, e pronto. E depois, se calhar, não dão em nada, nem procriam, nem... Por isso, eu acho que nós temos de estar preparados para o mundo mudou, não é? E ter alguém que se calhar não assume um compromisso, mas que tem uma vida sexual extremamente ativa é algo muito normal. Eu acho uma coisa muito normal. E nós pais, temos que estar preparados para isso. Sem dúvida. Sem dúvida. Luena, sexo só depois do casamento. Realidade ou mito? Mito enorme, gigante. Eu acredito que existam pessoas que ainda se casam virgens, mas com este foco, com muito esta longe. missão, não é? sim, mas não, mas sem dúvida que a grande maioria nos dias de hoje acho que não. O mundo está globalizado, apesar da nossa sociedade ter estas características todas que já foram faladas aqui, que realmente têm um peso muito grande neste tema que estamos a debater, que é o sexo, realmente. A própria tradição, a própria religião, as nossas raízes, tem muito que se lhe diga. Mesmo a nossa sociedade, eu assumo, a nossa sociedade é muito machista, ainda, percebes? Falamos sobre isso na edição passada. Pronto, isso também tem a ver. Nós crescemos dentro de padrões muito machistas. Portanto, isto também tem tudo a ver e também mexe com o tema que estamos aqui a debater. Portanto, está tudo interligado, não é verdade? Ok. E voltando a falar sobre a questão da educação sexual. Eu tentei procurar na internet informação sobre os programas escolares, né, os programas de ensino de Angola, e infelizmente não encontrei nada para ver se tinha essa componente da educação sexual. Vocês sabem alguma coisa sobre isso? Se existe, se há planos de existir no futuro? Eu e o Martim não sei se se lembra, nós já tivemos isto no tempo do Elisângela, não fazia parte do conteúdo, mas já tivemos eventos em que tocava-se de uma maneira muito superficial o tema, mas a gente também tem que ver o que é que se faz lá fora e isso é importante. A própria orientação ou educação sexual lá fora também não faz parte do conteúdo académico não, tem muito associado com os extracurriculares. Exatamente. E é exatamente aí que nós também, isto é a parte de quem é responsável, de criar situações, eventos em que se consiga tocar as crianças ou os adolescentes a nível de precauções, não é? E de eu acho que nós muito precisamos de... Acho que isso devia ser obrigatório, sinceramente. Sim. Porque a educação sexual é extremamente vital por causa de ter-se noção por causa das doenças, as gravidezes precoces. E isto a nossa sociedade, aliás, como um todo, nós precisamos de educar. E a educação sexual não foge.
ao padrão. Acho que isto é muito importante, porque temos menores, crianças, né? Na verdade são crianças grávidas, uma taxa de HIV muito grande. E isto tudo está ligado. Então só há uma forma de nós combatermos isto, é realmente falarmos e abordarmos este tema de forma natural e ficar institucionalizado. Isto é a minha opinião, porque senão vamos continuar a viver com tabus, as pessoas vão continuar desinformadas, porque nem toda a gente tem o acesso, por exemplo, à internet, não é? Nem toda a gente tem o acesso. Felizmente a rádio é o meio de comunicação que chega a todos no país inteiro, ou praticamente, mas nem toda a gente tem acesso também. Portanto, eu acho que isto é... Trabalho de campo. Exatamente. Exatamente. Verdade. Tem que chegar às pessoas, tem que chegar aos jovens, tem que chegar... E quanto mais cedo, melhor, para... Obviamente que tem... Ir-se abordando o tema por etapas. Isso existe. Já existem estudos. Claro que cada sociedade é uma sociedade. A nossa sociedade é muito particular, com uma realidade muito particular, com hábitos muito particulares. Não é? Então tinha que se estudar isso. Obviamente há coisas que são triviais e que a nível mundial, mas adaptar à nossa realidade. Agora, continuar nesta ignorância e falta de informação, eu acho que não é o caminho. Eu acho que sim. E não só refrisando aqui mais um ponto, eu acho que às vezes o receio dos pais em conversar com as crianças sobre este tema é, se calhar se eu conversar vai fazer com que a criança tenha mais curiosidade e corra atrás. Fato é, as crianças ou jovens ou crianças, vai acontecer. E o que é proibido desperta mais interesse. Exatamente, portanto, mais vale os pais participarem e ajudarem, esclarecerem, guiarem, eu acho que a palavra certa é esta, guiarem. Exatamente. Para que não aconteça justamente isso. Crianças a terem crianças porque não foram educadas. É um tema que não pode ser abordado em casa porque o meu pai não pode. Tem que ser um tema... É um tema que tem que ser... É obrigatório. Devia ser obrigatório, tanto na escola como em casa, porque evitaria-se realmente muitas gravidezes. E só reforçando o que vocês estão a dizer, mais importante de dizer que é certo ou é errado, eu acho, mostrando isto, a gente mostra às vezes em questões de gestão, a gente às vezes diz, olha, não conseguimos atingir o nosso objetivo. Não, é dizer, olha, nós perdemos de vendas isto. Falamos da eficiência operacional das coisas, é mostrar realmente qual é a consequência. Como o Martim estava a dizer, uma rapariga, uma menina de 15, 16 anos, que por experimentação engravida, a consequência não é só direta nela. É sobre toda a família. Certo? Porque é ela que vai deixar de estudar porque vai ter que cuidar da criança. É a mãe que se calhar vai ter que produzir mais para conseguir dar de comer mais uma pessoa, é mais fraude. E a nível social cria um impacto muito grande, uma pressão enorme sobre essa criança ou essa adolescente. Muito grande, porque depois à volta, se calhar é a única da rua ou do bairro. Então isto depois cria uma data de estigmas e de traumas que seriam desnecessários se a coisa tivesse sido tratada com mais naturalidade. Outra questão é a informação disponível também, né? Hoje, com o acesso à internet, que, como o Martim estava a dizer, nem todos têm acesso, mas muita gente tem acesso, acaba-se por ter acesso a muita informação, né? Que pode ser bom, como pode ser mau, né? O que é que vocês têm a dizer sobre isso? Estamos a falar de quê? De redes? Tudo tem a ver com a internet, né? Porque hoje, com acesso à internet, nós só temos acesso a tudo que é informação. Eu vou ser muito sincero, pronto, temos realmente muita informação a passar, positiva e negativa na internet, né? Isto tem muito a ver com o que é que a gente procura. Mas nós temos canais de comunicações oficiais, como eu digo, a própria televisão e até às vezes a própria rádio, que se calhar não têm disponíveis tempo suficiente para partilhar esse tipo de... ou estar junto das comunidades, não é? E ver o que é que está a acontecer e tentar apoiar, porque são esses canais que têm que divulgar o que é que está a acontecer. Agora, é claro que... Agora, a pergunta também que eu me faço, que eu não sei, é a iniciativa deve partir de quem? Pois, nós, comunidade, nossa escola, não é? Era justamente esse ponto que também tem que ser abordado. Ok, temos aqui, sabemos, temos a internet, está ao dispor
das pessoas, não é? Está ali disponível. Mas será que eu vou pegar no meu telefone, vou procurar como fazer, como me cuidar, como... Imaginando eu jovem, 12, 13 anos, que se calhar, né, já é onde o auge da curiosidade, se calhar, ou começa justamente aí. O da Titica primeiro, né? Pois é, era justamente aí onde eu queria chegar. E depois está disponível, mas ainda assim eu acho que é um bocadinho limitado. E voltamos à parte do tabu. Se os meus coleguinhas ou os meus amigos souberem que eu estou à procura, se os meus pais, né, pensando eu uma adolescente, eu uma jovem, uma criança ainda, começo a pensar nisso, posso procurar, depois a mamãe vai ralhar, o papai vai ralhar, posso, não posso. E mesmo os adultos, como ainda existe esse tabu entre os adultos, facilmente passa. Exato, e a procura, a curiosidade inclusive dos adultos, limita-se ali um bocado, tem receio ou vergonha, acho que não... Eu estou a ver a cara do Martim, ele vai lançar uma bomba. Porque está... Eu acho que é mais grave do que isso, na verdade. Não é nenhuma bomba, é a realidade. Mais grave do que isso é a informação nos dias de hoje está tão disponível, à distância de um clique. Volto a dizer, Ducha, tu sabes, eu tenho filhos, tu tens, a maior parte de nós, e é muito complicado, principalmente com as redes sociais. Hoje em dia os miúdos têm acesso. Os pais têm que se preocupar com isso, por exemplo. Não é? Porque hoje, como foi dito aqui bem, temos conteúdos belíssimos, importantes, ótimos. A internet tem todas as vantagens e mais algumas, mas também tem desvantagens, desde as fake news, ao acesso a uma data de conteúdos de fácil acesso, por exemplo, e por isso é que existem em muitos dispositivos o controle parental, etc. Para as crianças. Por exemplo, estava-se aqui a falar, a dona estava a falar da questão de iniciar a pesquisa e o autoconhecimento, digamos assim. Muitos começam, se calhar, a pesquisar o tema sexual pesquisando pornografia, por exemplo. Só por aí. A gente sabe que o site mais visitado em todo o mundo é um site pornográfico. Isso agora assim, mas passa por aí. Porquê? Lá está. E depois, quem também é informado sabe que a pornografia não é a vida real. Não é. Pois, mas uma criança de 13 anos não sabe disso. Não sabe. É uma coisa nova. Então já começa, o aprendizado já começa deturpado. Então, se não houver um acompanhamento, se houver realmente um tabu na família, entre os amigos e tudo mais, ainda piora as coisas. Muitos de nós cresceu, obviamente, a aprender um bocado o caminho por si, né? Sem dúvida. Agora, e aprender com os amigos na escola, na rua, com os amigos e amigas, né? Portanto, acho que a maior influência é justamente esta. Sem dúvida. E nos dias de hoje, acho que a vantagem, e tu disseste muito bem do há bocado, é que mais importante da questão do certo e do errado é realmente nós preocuparmos, comparativamente com a geração dos nossos pais, dos nossos avós, é nós preocuparmos em fazermos melhor. Porque não interessa o que está feito e o que já passou. É o que é. O que interessa é nós tentarmos sermos melhores todos os dias. É um bocado por aí. Como é que nós conseguimos ser melhores hoje em dia, nesse aspecto? Eu acho que... Para além do que já falámos, não sei se querem dizer mais alguma coisa, a questão de se falar abertamente, etc, etc. Mais alguma coisa? Eu tenho uma opinião, assim, nós vivemos numa sociedade muito promíscua. É muito complicado, às vezes, tentar passar... Nós tentamos fazer, eu acho que todos nós, cada um de nós deve tentar fazer pelo menos dentro de casa. Porque na rua é muito mais complicado, porque a corrente é muito forte. É muito forte, há muita promiscuidade, há muita necessidade associada à promiscuidade, que uma coisa leva a outra. E depois... A falta de valores, exatamente, escala, exatamente. Isso tudo. E também eu não sei se também o nosso, não sei se é do nosso país, o nosso próprio país, olhando, não falo até dos homens, porque o sexo em si está muito associado à beleza que é o corpo da mulher, a sexualidade que o corpo da mulher transmite. E no nosso próprio país... Isso quer dizer que desculpa interromper. A sensualidade. Sim, isso quer dizer que o corpo do homem não tem sensualidade? Não estou a dizer isso. Vais conseguir perceber onde eu quero chegar.
O que se passa aqui é o seguinte, é que as mulheres da nossa terra, eu falo das adolescentes, nós temos meninas, miúdas, que estão na rua. Se não souber a idade, a gente pensa que são menores de idade. E isto próprio também, isto tem a ver com o machismo que existe também, como eu Martim falou. Muitas dessas meninas são abordadas ou são, como é que eu ia dizer, são... Como dizem na gíria, corrompidas. Sim, por aí. Estás a ver? E também desperta uma série de coisas. Quer dizer, isto para responder diretamente à pergunta, nós dentro de casa conseguimos fazer as coisas. Agora, a promiscuidade eu falo muito também da falta de muita coisa que temos na sociedade. Falaste de valores, eu falava de outras coisas também, mesmo questões de capacidades financeiras, essas coisas, que leva tudo a isso, claro. E mostra a disponibilidade das pessoas, se calhar, a procurar outros mundos, não é? E também despoleta um interesse que já não é só sexual, tem muito a ver já com o sexual, mas também com algum tipo de rendimento, não é? E por aí vai. Por isso, se nós todos fizermos um bocadinho, nós fazemos para os nossos filhos, agora precisamos é fazer o mesmo para os filhos dos outros. É mais complicado. Eu acho que isso vai de encontro um bocado do que o senhor perguntou, de fazermos melhor. Eu acho que não só para este tema, mas eu acho que como angolanos e como cidadãos, eu acho que se cada um de nós der o seu melhor, e dar o seu melhor eu acredito, não prejudicar, não passar por cima de ninguém, respeitar o próximo, uma data de valores universais que acho que os by the book. Os by the book, exatamente. Se nós fizermos isso e cada um fizer o seu trabalho e a sua parte no seu dia a dia, na sua profissão, na sua casa, no seu meio, porque vivemos em sociedade. Uma coisa que eu acho que todos vocês ainda devem concordar, na nossa geração, na adolescência, na infância, nós brincávamos muito mais na rua, partilhávamos muito mais, o vizinho partilhava a caneca de açúcar, do ovo, etc. E tínhamos receio de experimentar coisas, não? Tínhamos algum receio de experimentar coisas, sim. Não é? Tínhamos, não é? Sim, eu acho que havia outro tipo de valores e eu acho que é isso que nós temos que nos preocupar, em continuarmos a passar alguns valores morais e não só, porque isto tudo está associado e acho que sermos melhores é isso. Nós somos amigos do Oxané, se os teus filhos forem lá a casa, vão brincar com os meus, vão lá a casa passar um fim de semana, por exemplo, se ele te fizer uma asneira, eu vou chamar a atenção, né? Vou chamar a atenção porque é uma questão de voz. Imagina, ou o contrário, ou os meus, tu a mesma coisa vais fazer e vais conversar comigo, porque eu acho que antigamente nós tínhamos isso, o vizinho, se tu estivesses na rua e dissesse uma palavra, pagavas um coco, e chegavas a casa e ainda pagavas do teu pai e da tua mãe. Eu acho que é um bocado por aí. Ok. Martim, falaste e muito bem sobre uma questão que era uma realidade, né, há uns anos atrás, quando éramos mais novos, mas que hoje já não é uma realidade, né? Hoje já não se vê, pelo menos tanto, essa realidade, né? Por que vocês acham que há essa falta, essa falha hoje em dia? Falha? Exatamente. Por que nós tínhamos essa abertura? Por que nós éramos, como tu explicaste, né? Havia mais interação, havia mais comunicação, mais preocupação entre nós e hoje há menos? A sociedade está diferente. Mais individualista. O mundo inteiro está mais individualista. Ok. E a nossa realidade está mais diferente disso. Então, será que nós conseguimos trazer esses valores lá de trás para essa sociedade individualista de hoje? Será uma realidade ou será que teremos que adaptar também o que era a realidade lá no passado para essa realidade de hoje, individualista? Posso dar uma contribuição? Vocês estão aqui para isso. Fizeste uma pergunta direta ao Martim? Não. Eu tenho quase certeza que o Martim vai concordar. Aqui não há perguntas diretas. Pronto, porque assim, eu acho, a palavra resume sem capitalismo. Porque eu lembro que neste tempo que o Martim falava, todos nós, a nível social, estávamos todos de uma maneira equitativa. Yeah. A gente não se conseguiria diferenciar, não pelos ténis, não pela marca da mochila, uma coisa assim parecida. Só para corrigir, eu acho que não éramos todos que estávamos ao mesmo nível. Acho que alguém lá em casa vai ficar chateado contigo se ouvir isso, mas acho que a maior parte
estava Eu digo todos porque eu não me lembro neste tempo de sentir alguém que estivesse nem abaixo nem acima. Mas havia. É justamente aí onde eu quero chegar. Exato. Como a maior parte de nós, né, porque nós não nos conhecemos hoje, éramos deste nível, os outros quase que não eram vistos. Para nós. Provável, mas pronto, comparando com, agora voltando à tua questão e comparando com o dia 2, como se diz aí na rua, nós hoje estamos sempre à procura dos nossos 500 kwanzas do dia. E isto faz-nos às vezes perder o foco deste tema que tu levantaste, não é? Nós estamos muito capitalistas, queremos cada vez mais rentabilizar as coisas e às vezes nos esquecemos, aliás, os problemas das nossas crianças e adolescentes têm muito a ver porque, isto dizem os professores, eu sou filho de uma professora e eu vejo ela queixar-se às vezes que não consegue estar às vezes com os pais, não é? Os pais não vão ou mandam alguém para representar e é grave. E as consequências depois a gente... Estamos a formar robôs. Exatamente. E é muito difícil, nós hoje estamos com essa correria e a afrouxar, porque também a própria sociedade não nos deixa, né? Senão... Pois, mas lá está, é o que eu estava a dizer, essa é uma realidade de hoje. Nós conseguimos trazer isso que tivemos a falar até agora, de termos de falar com os nossos filhos, de termos de passar essa educação para eles nessa realidade de hoje, corrida, como nós temos? Ou temos que arranjar outras formas de o fazer? Eu acho que tem que se arranjar outras formas porque a realidade é outra. Então temos que adaptar realmente à nova realidade. Os tempos que nós fomos colegas não são os tempos de hoje, sem dúvida. E hoje sente-se mais a diferença social que antigamente, que era o que estamos aqui a falar. Mas havia a diferença, obviamente, eu concordo com o Silvio. Eu costumo dizer, eu sempre fui um privilegiado, mas sempre fui um privilegiado do ponto de vista que sempre tive educação em casa, nunca me faltou nada, felizmente, mas, no entanto, fui educado para conquistar as coisas. Nunca me foi dado nada de mão beijada, que era precisamente para aprender esses valores. E não passar por cima de ninguém. Exatamente. Portanto, eu acho que podemos realmente readaptar a forma como abordamos este tema que estamos aqui a debater hoje e outros todos. Eu acho que é uma questão de nos adaptarmos à realidade. Claro que o esforço acho que é maior, porque é o que o Ducha estava a dizer, é muito difícil. Exemplo disso, eu e o Ducha ainda saímos há bocadinho por acaso trabalhamos na mesma zona e saímos há bocado diretos para aqui do trabalho. E acordamos bastante cedo também, estivemos a trabalhar desde cedo. E em casa também tenho, tal como o Ducha e outras pessoas, têm a esposa e os filhos à espera. É ingrato, de certa forma, andamos todos a correr na correria atrás do pão de cada dia, mas acho que tem que haver um esforço complementar, porque as nossas crianças e os nossos filhos merecem isso. E precisam dos pais. Exatamente. Precisam dos pais. Só para dizer, né, que nós estamos a transmitir isso em direto aqui no Instagram e alguém disse, estão a fugir do tema. É verdade. Okay. Não, agora fugimos um bocadinho, mas tem muito a ver com o sexo, nós estamos a falar como consequência, não é? Digo, o sexo a nível de adolescência e como ele é praticado ou como é que ele é absorvido, não é? E muitas das vezes tem a ver com algum desleixo de nós, pais, ou nós que acompanhamos, por isso a gente, mas se calhar fugimos um bocadinho. Fomos por parte dos pais, e educação, e porque que sim, porque que não, e mas isso nós voltamos rápido. Mas tem que agradecer ainda. Exato. Obrigado a Lady and Rider, que disse que estamos a fugir do Diga lá, como é que é? Lady and Rider, para dizer que quer ouvir. Exato. E ela disse, tanta área interessante a nível de sexualidade e estão a fugir. Olha, já agora diga-nos o que é que gostaria de ouvir. E exato. Enquanto esperamos, eu vou lançar mais uma. Há bocado falámos sobre a questão de quando é que devemos começar a falar sobre sexo com as crianças, né? Não necessariamente com os nossos filhos, mas com as crianças. Pegando aí, quando é que vocês acham que se deve começar a vida sexual? Já falámos também que, sem sombra de dúvidas, que não vai ser depois do casamento, né? Então, como é que nós podemos definir, se é possível de alguma forma, ou ter uma ideia de quando é que seria o período ideal para começar a vida sexual? A resposta foi a mesma quando é que devemos passar a informação. Não há. Isto é o momento, não é? Sim. Pois, mas quando é que é esse momento? Aos 13 anos? Podias pôr a pergunta de outra maneira.
qual é o momento ideal para teres a tua frustração sexual? Porque, né? Não é? Pronto, porque normalmente a primeira mudança, para a maior parte de todos, é um bocadinho frustrante, né? Por isso, acho que não há. Isso não é mais para as mulheres? O da primeira vez ser mais frustrante? Depende. Há homens que perderam a virgindade com mulheres muito mais experientes. Okay. Então, isto depende. Vale para os dois lados. Pode inclusive ser um trauma também, sim. Eu acho Ou não. Silvio, deixa-me só pegar nessa tua deixa. Eu acho que essa questão, tudo o que se trata do sexo, acho que é igual para os dois. Sinceramente. Igual para os dois, não é? Em termos de experiência, não é? Acho que eu acho que tanto para o homem como para a mulher, né? Estamos os dois aqui, os dois, homens e mulheres, né? A descobrir num aprendizado, portanto, lá está, a nossa cultura machista e os parâmetros da sociedade é que depois tem essa questão, cria pressões na mulher e nos próprios homens, que o homem tem que se comportar de determinada forma e na sua primeira vez, aliás, até lembrei-me agora de uma situação que era mais usual se calhar no tempo dos nossos pais. Muitos dos nossos pais, não digo que tenham sido todos, mas iniciavam a sua vida sexual com prostitutas, por exemplo, que os próprios pais levavam os filhos. Né? Acho que não estou a dizer aqui nenhuma mentira. Não, se calhar é uma questão de know-how a partir dessa percepção. Se calhar, né? Hoje em dia, eu acho que felizmente, por um lado, que eu acho que hoje em dia a nossa geração e a geração dos nossos filhos vai poder experimentar de outra forma, mais livre, mas eu acho que tem que ser mais consciente também. Mas lá está, mais uma vez voltamos à questão principal da educação. A educação é o ponto principal. Quanto mais informados e conhecimento tivermos, mais à vontade e mais pisamos mais firme no chão. Eu associo o início da vida sexual tanto do homem e da mulher como o arrebentamento da primeira onda. Nós quando vamos à praia, às vezes tem a primeira onda, a gente, se ficar ali na zona de arrebentamento, não é? A gente não consegue se divertir, a gente leva sempre com a onda, né? A gente tem que passar a onda e depois para ficar ali a boiar ou a nadar, uma coisa assim parecida. Então, dá para pegar nessa ideologia e dizer que quanto mais cedo melhor? Não. Não é uma questão de cedo, E eu vejo, eu próprio, eu convivi com pessoas, amigos meus no tempo que estudávamos, uns eram mais tímidos, não é? Tínhamos outros muito mais soltos, não é? E normalmente os tímidos começam a vida sexual um bocadinho mais tarde, né? Para se soltar e não sei o quê. E depois tornam-se uns heróis, não é? As meninas todas, é normal, exato, por isso. Agora vamos dizer o quê? Que o outro começou mais cedo, agora é que eu... Não, é uma questão já só está cansado. Ou isso, ou o outro está a correr atrás do tempo, alguma coisa assim parecida. Por isso não há tempo. E é uma coisa que o corpo pede. Não é? A gente tem que se soltar. Às vezes eu lembro uns anos atrás, e às vezes conversávamos com ex-namoradas minhas e coisas assim, e falávamos muitas vezes de situações de sexo, e as pessoas retraíam-se, e falava-se no que toca a masturbação. As pessoas, e as pessoas ficavam chocadas, depois aparecia uma pessoa mais solta e dizia, não, tu tens que fazer, tu tens que te soltar, tu tens que conhecer o teu corpo, tu tens que viver, tens que te soltar. E outra pessoa, não, eu solto-me de outra maneira, eu solto. O que eu estou a dizer é, cada um está preparado da sua maneira. Agora, não há aquele tempo. Agora, quando chegar o tempo é bom que curta o máximo. Com segurança, acho que lá está mais uma vez a educação sexual é precisa por causa das doenças sexualmente transmissíveis, por causa das gravidezes indesejadas. Claro. Eu acho que isso é vamos sempre voltar para o caminho da educação e que as pessoas têm que estar informadas e é o que é, não há outra forma, não existe, só para concluir aquilo que estava a dizer, não existe uma idade certa, não podemos aconselhar, olha meninos, comecem a partir de certa idade, não há. Não há local, não há idade. É assim, eu acho que também, não é que haja uma idade, mas acho que há idades que realmente, acho que devia ser proibitivo, entre aspas. O contrário, né? Em vez de ser idade para começar, é idade para não começar. Antes disso... Existir um limite, olha, deixa de idade... Não, porque isso depois tem muito a ver com a preparação de cada um, com a maturidade de cada um e o percurso, a educação, o know-how, o desenvolvimento de cada um. Porque, na verdade, porque para mim um pré-adolescente ou adolescente de 13 anos não tem maturidade
para gerir emoções não tem, é verdade. São muitas emoções. Mas se calhar no início não é isso que se procura, né? Não é essa gerência de emoções, mas sim a curiosidade. Eu sempre associei a sexualidade do homem num quesito, no princípio, num quesito muito de show-off, não é? E no quesito feminino numa questão de demonstrar que ainda não está dentro, que é pura. Isto falo do nosso tempo, não é? Eu falo por mim próprio, eu já tive adolescente no muro com os meus colegas, os meus vizinhos a falar e todos eles a falar o que é que aconteceu, eu tinha que inventar histórias para fazer parte do game. Embora não tenha acontecido nada. É uma questão de fazer parte, não é? Prontos. Todos éramos heróis. Heróis, não. Sim. Pronto, mas histórias... Marvel não tem nada a ver. Do arco da velha. Né? Por isso, isto tem muito a ver também de como... Porque a gente tem que ver uma coisa. O sexo no homem, não estou a falar de parceiros, não é? O sexo no homem está muito associado à Virilidade. Exatamente, não é? Já a mulher está muito, na minha opinião, está muito associado ao conhecimento, à capacidade de controle, e de que eu consigo e faço. Não é? E destoa um bocadinho do lado, é o que eu estou a dizer, do lado show-off e do lado mais de know-how da própria mulher. Luana, concordas com isso? Estava à espera. Não, porque eu pelo menos eu não vejo as mulheres a darem show-off, não é? Tipo, a nível de... Desculpa, não vês ou não vias? Bom, eu também tenho saído pouco, né? As amigas, as irmãs, Se calhar, no então. convívio. O que é que Não, acho que não. que é que parece? Não me parece. Agora, existe realmente essa situação dos homens tentarem mostrar algum tipo de conhecimento, experiência a nível sexual. Essa necessidade, não é? É tipo cartão de visita, não é? E as mulheres vêm mais com aquela situação do mistério, não é? E o que é encantador, não é? Exatamente. Eu acho que passa por aí. Concordo totalmente. Não, sim e não, na verdade. As mulheres, hoje em dia, já obviamente temos mais liberdade e conseguimos também falar mais sobre o assunto, inclusive, principalmente entre nós. Se calhar numa conversa em que tenhamos, estejamos com amigos, se calhar a gente fica ali um bocadinho mais tímida, falar, não falar, porque depois é tal coisa, se a gente se solta muito, dependendo das pessoas com quem a gente está, já podem ter uma opinião que esta aqui é solta demais, esta sabe muito, ou esta sabe pouco. Então eu acho que entre nós mulheres no nosso meio, certamente falamos sobre isso. E se calhar também fazemos o nosso show-off. Mas... As coisas devem ser bem piores que nós. Já agora, só a título de curiosidade, como é que é um show-off de uma mulher sobre sexo? Ui. Eu vou ligar o meu micro. Não, assim Ajudem, em geral, por favor. em geral. Porque uma coisa que se diz muito é que as mulheres falam muito de experiências vividas, não é? Então, como é que seria o show-off de uma... Acho que é mais pelo lado da participação, ou a mulher ser a boss, ou dizer fazer isso, fazer assado, sentir-se à vontade, porque obviamente, voltando um bocadinho ao início, a mulher, conforme o Ducha disse, era aquela coisa limitada e não se soltava e estava ali pelo prazer do homem, Estava junto aos homens. Exatamente, e se calhar a gente também as mulheres, submissa, pronto. Isso já não é. E não conhecíamos se calhar as mulheres não faziam por conhecer o próprio corpo. Hoje em dia, obviamente, espero eu, meninas, por favor, que conheçam-se e tentem se conhecer cada vez mais. E que o sexo é dois, não é o prazer do homem, a mulher também tem que ter prazer. Portanto, é aprender um bocadinho mais também sobre isso, tanto homens como mulheres, não é? Não nos limitarmos, mas acho que é por aí. Ok. Voltando ao Instagram, a Lady and Rider já respondeu. Né? Eu perguntei o que é que ela gostaria quais são os temas que ela gostaria de ouvir-nos aqui a debatermos, e ela disse: a experimentação na sexualidade, o que é considerado tabu, a busca do prazer. Ou seja, tem aqui três temas. E depois pôs um outro que... mas vamos começar com esses. A busca do prazer no sexo. O que é que vocês têm a dizer sobre isso? E eu falei sobre isso porque foi um bocadinho o fim da conversa, né? Foi a questão de serem dois no sexo, não de nos preocuparmos só connosco, né?
Comigo? Eu já disse, aqui não há perguntas. Vocês vão responder, mas eu vou. Deixa-me só fazer uma chega, só para complementar o que tu disseste, antes dessa questão que o Silvio, que a Lady Ryder colocou. Na verdade, o sexo em relação ao homem e à mulher sempre esteve associado, mais uma vez, esta sociedade, estes parâmetros machistas. O homem poderia ter prazer, a mulher nunca, jamais. A mulher estaria mais associada à fertilidade, a procriar. O homem não, o homem pode ter prazer. Não? Felizmente as coisas estão a mudar nos dias de hoje. E eu digo felizmente, não só para as mulheres, mas para os homens também, porque isto só traz vantagens. E como a Luana disse bem, sem dúvida, o sexo é feito a dois, não pode ser, não se faz sozinho, e tem que ser prazeroso para os dois lados. E felizmente vejo socialmente este empoderamento das mulheres, e estou com vocês, meninas, acho que sim. Nada de muitos extremismos também, vamos com calma. Não, mas acho que sim. Eu não me considero machista, muito pelo contrário. Tive uma educação. Seria extremismo para ti? Não vamos entrar por aí. Olha, eu já disse, esse foi o tema da edição passada e vamos ter que voltar. E só para coisa, nós terminamos a dizer que não há mais essa questão do empoderamento feminino, mas sim o empoderamento humano. Boa. Yeah. Acabaram assim, eu não acabei o final, mas se for assim, concordo plenamente. Eu também. Vamos voltar ao sexo, já estamos a ser criticados, estamos a fugir muito do tema. Ok, acho que não vai ser fugir muito, mas uma das questões da falta de educação sobre sexo é a prostituição. Né? Muitas das vezes as pessoas vão aí parar por falta de guia, N fatores. Necessidades, principalmente. Necessidades, etc. Vamos falar um bocadinho sobre isso. Prostituição. Pode ser? Força. Tá. Ok. É uma daquelas coisas que parece o tapar o sol com a peneira, né? Parece que não existe, mas está em todo lado. O que é que vocês acham sobre a oficialização da prostituição? Oi. É simplesmente, se não for a mais antiga, é uma das mais. É uma das profissões mais antigas. A rentabilidade não vem ao acaso. Mas vai fugir um bocadinho. Nós temos que olhar para a prostituição. A prostituição é uma consequência. De quê? É uma consequência de fatores. A gente quando fala de prostituição associa muito a mulher. Correto? Sim. Mas também há prostituição masculina. Correto? E não só mesmo na prostituição feminina, quem são os clientes? Exatamente, aí é que está. Se não há procura, não, olha, a tal porcentagem do homem e mulheres de quem está mais na prostituição também é a inversa da procura. Vamos supor, se for 85% são mulheres, natural, né? 85% são homens que procuram. E isso tem muito a ver com o machismo que o Martim falou há bocado, porque é o homem que sente a necessidade de ter o corpo da mulher para o seu uso, não é? E associado a uma remuneração, não é? Mas depois temos que olhar para esta pessoa. Quem é esta pessoa? Isto está muito associado, normalmente, do pouco que eu tenho lido, não é? Primeiro, fatores sociais. Aliás, nós não podemos fugir da realidade que estamos a passar agora, principalmente em Luanda. A gente sente. A gente hoje já passa em ruas. A gente já passa em ruas que, pronto, aquilo já está institucionalizado, não é? Praticamente, não é? E depois, normalmente, e essas pessoas também estão ali só por carência. Eu não acredito. Normalmente, nós temos aqui N casos de nível de pessoas que são abusadas na infância, sexualmente. Que não tem escolha ou não. Exatamente. Mas a gente também tem que fazer uma pergunta. Mas essas pessoas estão aí por algum tempo determinado e largo? Aí é que está. Acho que há N fatores. Não? Eu acho que, por exemplo, para a nossa sociedade, o Silvio tinhas perguntado no início se
se deveria ser proibitivo ou proibir a prostituição, algo do género. Sim, se deve ser proibida Ou ou legalizada. oficializada, Ou legalizada, exato. Eu Porque ela acho- já existe. Claro, claro. Eu, por exemplo, Sempre existiu. Sim, E vai continuar a existir, seja legal ou não. exatamente, a porta fechada ou não. Né? Tem países do mundo que a prostituição é legal. Mas lá está, isto depois tem a ver com sociedades, que umas mais evoluídas que outras, e estamos a falar socialmente, a visão é outra. Há países que a prostituição é legalizada para prestar um serviço puro e duro, de prazer. Agora, e que muitas daquelas pessoas que estão, homens ou mulheres, estão lá por livre e espontânea vontade. Outra coisa é, numa sociedade como a nossa, não digo que não possa haver, mas a grande maioria não está lá porque quer. Eu não acredito, eu não quero acreditar nisso. Não quero acreditar porque eu não acho que essa é a nossa realidade. Na verdade, estão por necessidade. Portanto, Ou foram induzidas, ou caíram, ou... Sim, exatamente. Em situações, mas sim, são em situações. concordo. E lá está. Isto tem tudo a ver com as sociedades também. Mas a nossa sociedade, para a nossa sociedade, eu não permitiria isso. Pelo menos porque isto iria abrir uma data de precedentes, acho que era mais grave do que proibir, na verdade. É assim, eu vou tocar primeiro num ponto que é, a gente tem que se colocar no lugar de uma mulher. Uma mulher que se permite ser tocada por pessoas que ela nem sequer conhece. Mulher ou homem, não é? Não, mas eu olho mais como... Posso passar aqui algum tipo de preconceito, mas não é. Mas nós temos que olhar que a intimidade do homem, uma mulher permitir-se ser tocada por vários homens, ela perde praticamente a essência. Eu olho para a mulher porque vai ser muito discutível, aquela coisa do sexo frágil, essas coisas, mas a essência da mulher, eu acho a essência da mulher uma coisa única. E uma mulher que se permita isso é uma mulher que realmente ela própria não está bem. Ela está à procura de alguma coisa para equilibrar, seja o que for, ou por necessidade, alguma coisa. Mas tocando na parte da legalização... Só uma questão, antes de ir para a parte da legalização. Gostas de sexo? Eu não vivo sem. Ok. Então, e se a mulher gostar e for essa a forma que ela tem para desfrutar o máximo possível? Não acredito que seja porque alguém com um mínimo de 2 dedos na testa não iria se expor ao risco de... Há muitos riscos associados. Há muitos. São demasiados para estar tão exposto. Não é? E basta se calhar ter 1 ou 2, ok, mas agora já, né, está a fazer disso uma instituição, não é? Mas falando só da parte da legalização, o Martim e associou bem ao turismo sexual, que há países que vivem disso, não é? Mas o mais importante, nós também não podemos esquecer que é necessário, se isto aqui em Luanda ou em Angola está a crescer, é necessário que isso exista. Porque legalizando essas coisas, eu passo a explicar, essas pessoas estão num submundo. Essas pessoas devem ser sujeitas a N coisas que a gente não tem ideia. Não, E exatamente. Não, isso, sem o que eu estou dúvida. a dizer é o seguinte, vamos dar um exemplo de um país completamente aberto, não é? Vamos falar tipo... Holanda? Pronto, vamos falar Holanda, não é? Essas pessoas que têm supostamente carteiras de trabalho, deste tipo de trabalho, essas pessoas também têm leis que as protegem, não é? Se o Ducha ou o Cláudio Silva, Chico Esperto, vai lá, é armado esperto ou tenta algum tipo de agressão verbal ou física, eu de certeza que se calhar vou ter ali algum tipo de consequência, porque essas pessoas estão expostas. E é importante que nós aqui, nós temos N meninas, nós sabemos a nossa realidade. Nós sabemos também da beleza da mulher angolana. Nós sabemos. E muitas delas são aproveitadas. E estão neste submundo e não são protegidas. Agora, é necessário, nós temos instituições muito fortes, eu falo de uma, como a OMS, essas coisas que protegem a coisa da família. É necessário que haja também aí um departamento específico para olhar para aí. Porque essas pessoas, a gente não vai conseguir estirá-la de lá porque a gente não tem trabalho para estar. Certo? Então, mas é necessário que essas pessoas sejam acompanhadas, porque essas pessoas devem se sujeitar a coisas, eu imagino, não é? E passa por aí, eu acho que é uma necessidade, não acredito que vai acontecer, claro que não vai, mas eu acho que é uma coisa que se poderia começar a pensar, não é? Eu concordo um bocadinho mais com o que o Martim disse. A nossa sociedade não está preparada para uma legalização de prostituição. Ou para esta prestação de serviço. Não está preparada por N motivos. Não, impossível. Aqui, para já, impossível. E depois?
estas próprias mulheres, muitas delas não estão conscientes daquilo que a gente estava aqui a falar, que é das doenças que podem... Não estão. A gente fala muito de SIDA. A gente esquece que SIDA não é que mais mata, não é mais mortal. Desculpa cortar-te um bocadinho aqui. O problema é que tu estás a falar, estás a dar a essas mulheres, esquece que agora muitas devem ser mulheres, sim, mas que começaram desde meninas, desde crianças, e o que é que como é que foram ali parar? Aquilo foi, se já cresceram neste ambiente, é a realidade delas, não têm outra escolha, não sabem melhor, não conhecem melhor. A nossa sociedade, nós não temos uma educação que tu consigas dirigida. Tirar. Não tens uma educação dirigida. Exato. Mas eu vou dar um exemplo. Aquele rapaz que embaixo do nosso prédio, que era gatuno, que roubava e não sei o quê, e tu disseste, sai daí, vem para aqui, vais lavar o carro, vou-te dar um salário, vou ter essa coisa. Quer dizer, todos nós somos suscetíveis a boas influências. Eu olho para uma prostituta, eu não a critico. Eu não sei a realidade dela. Não sei. Mas eu prefiro pensar que aquilo, se calhar, é um escape temporal para que ela consiga atingir algum objetivo. Porque eu não acredito que uma mulher ou um homem que se prostitua goste daquilo que faz. Eu, particularmente. Eu falo por mim, porque é uma questão de intimidade. Eu acho que a forma que tu estás a ver é uma forma como se fosse uma decisão. Eu sou adulta, decidi agora, vou ser prostituta. Sim, às vezes as pessoas não têm escolha. Não. É um fator social. Não, concordo contigo. É um fator social. A pobreza leva a isso, a necessidade leva a nossas. Às vezes é desespero. Às vezes é o desespero, não tem solução e acabam por cair nesse mundo, e depois para sair é complicado. Vão sair, não tiveram uma educação, vão fazer o quê? Olha, eu lembro de um exemplo, vou dar um exemplo. Houve uma entrevista daquela atriz pornográfica muito famosa, uma que fez um vídeo muçulmano, que fez com um véu muçulmano, coisa, pronto. E ela agora saiu do mundo pornográfico, não é? E veio dizer que está arrependida dessas coisas. E ela própria disse, quando lá estava... Agora é recatada do lar. Não é recatada do lar, mas nós temos que perceber qual é... Mas espera, não podemos confundir, por exemplo, pornografia com prostituição. Não, as duas coisas estão ligadas. Não necessariamente. Eu acho que estão ligadas. Eu acho que depende da perspectiva, acho. Eu acho que pode haver casos mas não acho que seja forçosamente prostituição estar ligado à pornografia. Por exemplo, voltando um bocadinho atrás, em relação à legalização, eu não tenho, muito pelo contrário, aquilo que tu disseste que não julgas uma prostituta, eu também não, muito pelo contrário. Eu acho, olha, realidade atual, todos nós, não acredito que alguém que passe despercebido, apesar de muitos de nós, se calhar, às vezes fazermos olhar para o lado, mas todos nós já reparamos a situação atual do país. O poder de compra diminuiu drasticamente para todos nós. Pior para aqueles que já nada tinham. Acho uma das coisas gritantes para mim no dia a dia é em todos os semáforos no centro da cidade e não só. Eu vivo na cidade. Todos os dias tem senhoras mães com criancinhas ao colo, principalmente rapazinhos e menininhas. Mas tu não vês adolescentes. Os adolescentes que tu vês, homens, ou estão a estacionar carros, ou estão a lavar carros, ou estão As meninas, tu não vês. Sabes onde é que vês as meninas? Vês nas esquinas, ao final do dia, e não só, muitas já começam mais cedo, alguns dias. Isto é um sinal gritante de como a nossa sociedade está e o país está em termos económicos e financeiros. E eu acredito que isto ainda vai agravar. Nós temos que ter este olhar cuidadoso e voltamos àquela questão de que cada um de nós pode ser melhor no seu dia a dia. Se calhar é aquilo que tu disseste, e bem, o rapaz que debaixo do teu prédio, que tu ajudavas e não sei o quê, eu acho que temos que ter um olhar mais atento. Eu vou ser sincero, eu não gosto de dar dinheiro nos semáforos, porque muitas das crianças eu passo várias vezes e quase todos os dias em frente ao largo, à rotunda ali
passa a publicidade da Sistec, e tem ali todos os dias 10, 12 miúdos entre os seus 8 e os 12, 14 anos, completamente drogados com gasolina. E esses miúdos também, sei que há miúdos desses que se prostituem. Portanto, é o tema que estamos a falar, mas isto é grave. E lá está, voltamos novamente ao cerne da questão, que é a educação, o acompanhamento. Isso tem que ser uma preocupação. E tem que ser uma preocupação, que isto é como eu vejo as coisas. Nós não podemos só cobrar do Estado, do Governo. Não, nós temos que ter que haver uma mudança de mentalidade. E mudança de mentalidade tem a ver, tem que partir de cada um de nós. Volto a pegar no tempo em que nós vivíamos no tempo do Partido Único e éramos muito mais solidários. Nós limpávamos a escola ao sábado, nós nos bairros, cada um, arranjávamos os jardins, havia uma convivência mais salutar. Nós ficávamos em cima dos muros a conversar, mas não víamos o pessoal só a beber. Estás a ver? Isto tudo passa novamente pela educação sexual, pelos valores, que está associado ao sexo, para não estarmos a fugir do tema, não é? Mas eu concordo contigo, mas é uma coisa... E a prostituição para aí mas é uma vai coisa... e tudo mais. Concordo Uma E coisa depois que temos vários tipos de prostituição, aí, não é? pronto. Desde este mais, Pronto. digamos, mais vulgar. não digo mais vulgar, Informal? ou se calhar mais básico, Escala mais baixa. ou das pessoas que mais carentes, mas depois tens também a prostituição de luxo, que nós sabemos que é a realidade no nosso país. Exato, mas essas pessoas também são, como é que eu ia dizer, são induzidas para isto. A gente não pode pensar. Mas eu aí critico um bocadinho mais, porque já é uma decisão tomada. Aí é que está. Eu passo a explicar. Eu percebi tudo o que tu quiseste dizer, Martim, mas é o seguinte, nós temos que olhar primeiro existe prostituição. Quem são essas pessoas? Ok. E porquê é que essas pessoas entram? Não é? O que eu estou a dizer é o seguinte, quando tu falaste de pornografia e prostituição é a mesma coisa, eu comparo como iguais da mesma maneira, porque tanto na pornografia como na prostituição essas pessoas são parecidas, é assim que se diz? Nem sempre. Mas são. A diferença é que normalmente na prostituição essas pessoas querem estar no. Como é que eu ia dizer? No anonimato. As pessoas são. É uma máquina que existe. Depende. Se há prostituição de luxo, que não querem estar assim no anonimato. Mas esta prostituição de luxo, em determinados meios. Mas vem por causa da necessidade que estas pessoas, do padrão de vida que estas pessoas querem ter. As pessoas não estão lá porque alguém transa bem, ou tem um pênis grande e penetra bem, não. Está lá porque é rentável. E passa por aí. Enquanto a rentabilidade dela é o suficiente para ela conseguir pôr em casa, a rentabilidade de outras pessoas é o suficiente para se calhar fazer uma viagem por mês. Mas se calhar o conceito é o mesmo. Só que são tipo posicionamentos diferentes. Targets diferentes. Escalas diferentes. Mas é muito importante que todas essas pessoas não são pessoas que estão mentalmente, posso usar mentalmente, não são pessoas equilibradas, são pessoas que precisam de ajuda. E quando digo precisam de ajuda, precisam de proteção. Porque é uma realidade. Isso já não vai acabar. Não, isso nunca vai acabar. Nós temos casas aqui, né, que não sei quem estão legalizadas, existem essas coisas, e essas pessoas, tu não sabes o que é que pode acontecer ali. E é necessário que essas pessoas sejam protegidas. Muitas delas são, como estou a dizer, uma mulher de 18 anos é uma criança. É uma criança. Então, há a necessidade dessas pessoas serem um bocadinho protegidas. Não serem criticadas. Nós temos cá este problema. Se calhar uma prostituta em Rotterdam, se calhar das 20 às 24 é prostituta, mas depois das 8 às 15 é gestora de empresa e está na boa. Nós aqui é algo impensável. Por isso é que eu disse há bocado que tem tudo a ver também com a sociedade. Sim, são sociedades que estão preparadas para isso. A visão é diferente. E atenção, isso não quer dizer que isto seja mais evoluído ou menos evoluído. Eu acho que cada sociedade é uma sociedade e cada realidade é uma realidade. Até porque nós temos as nossas raízes, os nossos costumes. Mas a prostituição é algo que não está dentro dos temas, não está enraizado dos temas que costumamos ter na nossa sociedade. São temas que os outros países conseguem lidar, cá é muito mais difícil.
Porque aquele que critica, que diz, isto aqui é mau, às 23 está lá. Mas talvez. Estás a ver? É complicado, é complicado. Exato. Ok. A Lady Rider continua a mandar temas ativa. para falar. Exato. Acho que a próxima vez ela tem que vir aqui para o estúdio. Por favor, e eu ligo a neta em casa. Não, eu também. Todos nós aqui. Fica Todos já nós aqui o convite, entre em contato Exato. para a próxima. Depois vamos ter que falar aí no Instagram para pedir o contacto da Lady Rider. Então ela diz que um outro tema seria o erotismo versus pornografia. Ok. Então, vamos lá a isso, né? Eu sou feio de dois. Não, ok, porque eu estou ansioso para ouvir as vossas contribuições. Ok, então, erotismo versus pornografia. Para começar, e corrijam-me se eu estou errado, o erotismo é mais conotado à mulher. Sim? Não? Não, eu acho que... É melhor ouvir a Luana que ela vai dizer, não é? Eu acho que a primeira coisa que me vem à mente do erotismo, e nesse sentido, é se calhar o uso de outros meios sem ser só o sexo, brinquedos e pronto. Acho que, não sei se é isso que ela quis dizer. Ela não explicou, mas vamos por onde der. Eu acho que Ok. minha percepção e Experiência. e Podes leitura. falar, Martins. E leitura. Não tem a ver com a experiência. Não, e leitura do que é o erotismo, o que é a pornografia. Eu acho que o erotismo é algo mais... Menos explícito. Não é? menos explícito, exatamente. E a pornografia é uma coisa mais escancarada, né? Portanto, acho que passa por aí. Acho que isto quer dizer tudo. Portanto, acho que é isto. Acho que há diferença entre... Mas os dois são necessários, certo? Sim, acho que Ou não? necessários, mas em que contexto? Sexual. Eu acho que é necessário... Na a questão, partir por do- exemplo, da procura de prazer, né, que foi Sim. uma das coisas que... Eu associo muito mais o prazer ao erotismo do que a pornografia. Não sei, Concordo, é uma questão de concordo. conceito. Eu acho muito que a pornografia é tipo máquina de fazer dinheiro, já o erotismo tem a ver com intimidade, ou minha, ou pessoal de cada um. Não é? Não sei, posso estar Acho que é errado. por aí. Porque pronto, a própria palavra é muito. Este erotismo. O Deus fica assim um bocadinho... Não, é uma Pensativo. Eu acho que é isso. Luana, mais alguma coisa a acrescentar sobre o erotismo? Não, acho que está dito. Ok. Falou sobre os brinquedos sexuais. Uhum. Também é uma coisa que tem sido mais comum, se assim posso dizer, com a medida que o tempo vai passando. Né? Já se ouve falar muito mais sobre eles do que há uns tempos atrás. Né? É uma daquelas coisas que vem com a evolução, certo? Mas ainda assim, acho que mais para os homens, digam-me vocês se eu estiver errada. Eu acho que vocês limitam-se mais Sim. do que nós mulheres. Eu acho que nesse sentido, como obviamente estamos mais liberais e a gente procura saber mais, entender mais. Eu confesso que eu não conheço amigos que tenham brinquedos deles pessoais. Foi aí que eu queria chegar há bocado, quando eu disse que achava que o erotismo era mais para as mulheres do que para os homens, exato. Mas continuamos. Acho que sim, faz todo sentido, porque eu também normalmente quando penso em brinquedos, se calhar numa vertente mais de utilização feminina, não é? Porquê, já agora? Eu acho que não. Eu acho que... Atenção que eu dei uma opinião pessoal, infelizmente. Sim, Acabei por dar, não queria. Faz parte. Eu tenho evitado dar opiniões pessoais que não... Estamos aqui, não, Martim. não acho que não é isso que interessa, na verdade, nem para vocês nem para os ouvintes. Eu tenho tentado dar opiniões mais gerais ou genéricas, porque na verdade não é a vida sexual do Martim que interessa. Se calhar, não sei. Ok, vamos lá. Estamos a fugir ao tema. Eu acho que na verdade isto não... Acho que as sociedades estão mais abertas. A globalização tem ajudado nisso. Acho que não só em Angola, no mundo inteiro, as pessoas têm experimentado, têm tido mais experiências, experimentado outras coisas. Acho que
uma coisa que até agora ainda não falamos aqui e é um tema bastante polémico dentro do sexo, que é a homossexualidade, por exemplo, e por aí fora. Ou a bissexualidade. Todas as vertentes, Todas, exato. e mais algumas, é que eu posso chamar de vertentes, que acho que não. Na verdade, eu acho que estava-se a falar dos brinquedos, né? Exato. Eu acho que isso existe para homens e para mulheres, portanto, cada um. É a minha visão das coisas. Acho que cada Mas um aquela questão que é falamos. livre de ser, de querer, o que Fazer o que quiser. quiser. Ser criativo. Mas isso não terá a ver com aquilo que falamos antes, que é a questão do ser um macho e do querer provar alguma coisa com relação à mulher? Eu, na minha opinião, acho que isso tudo é um processo. E é um processo dos misteriosos caminhos. Como é que chama aquele boneco do tal? Misteriosas cidades de ouro. Pronto, estás a ver? Isso é um processo. Não é? Que a gente próprio se vai descobrir. Isto que a Luna disse que é verdade, que normalmente como é que se diz? Essas ferramentas adicionais são muito mais usadas, ou melhor, são muito mais associadas à mulher, é verdade. Mas eu já vi muitos casais, às vezes amigos em conversa, que depois a própria mulher também tenta converter o seu próprio parceiro. Isto é tudo um processo de aceitação e de... Converter Porque é como tudo, é como... Ótimo. É como tudo. Há quem gosta, há quem não gosta. Há quem se masturba, há quem não se masturba, é como tudo. Mas realmente nota-se que há mais oferta de brinquedos na cidade, nota-se. Não sei se a GT está a controlar isso por causa do IVA, mas isto é bom para todos nós que estamos... Eu vou dizer, eu falo como, agora opinião pessoal, como homem casado. Sou casado há 13 anos, qualquer coisa, conheço a minha mulher há 15 anos. A vida sexual de um casal a dois é uma vida que tem que estar muito associada à própria, como é que eu dizer, criatividade do casal. Eu não vou Fugir dizer à monotonia. Eu não vou dizer que sou criativo todos os meses ou todos os anos, mas há momentos de quebras. É preciso. E é necessário se reinventar, é como tudo, é como no trabalho, não é? Os objetivos não são iguais todos os anos e passa por aí. Por isso, isto é tudo um processo. Coisas que se calhar certas pessoas consomem hoje ou não consomem, se calhar no futuro vão ser os maiores consumidores. A gente tem que aceitar. Desde que dê prazer, está tudo bem. Olha, a Lady Rider foi ultrapassada agora pela Sossega.restaurante. Sossega.restaurante. Que diz que os brinquedos sexuais ainda são um tabu. Muitos homens sentem ciúmes de uma mulher usar brinquedos. Ui. Lamento, companheiros, quem sente ciúme de um brinquedo não está mal. Não sabe o que perde. Eu sou capaz de sentar no sofá e acender um cigarro e apreciar, mas tudo bem, é quem... Acho que não é por aí. Acho que um brinquedo é um brinquedo, um ser humano é um ser humano. Não é? Isto acho que serve tanto para homens como para mulheres. Não é? Deveriam ser complementos. Exatamente. De certa forma, depende. Sim, mas complementos quando se fala de casal. Do sexo. Exato. Quando se fala de um casal, não necessariamente um casal de casados, mas sim um casal, um homem e uma mulher a fazerem sexo, é um complemento. Mas se for só um homem sozinho, assim como a masturbação, ou uma mulher sozinha, aí já será um complemento também, ou qual é a palavra? Um substituto. Não, uma coisa não. Para aquele momento. Eu não acredito. Não, acho que no sexo nada substitui O sexo real. Sim, não, eu vou, pela primeira vez na noite vou dar uma opinião contra a tua. Desculpa, eu acho que não é substituir, é uma coisa não invalida a outra. Sim. O que eu estou a dizer é complementa. Não substitui. Eu não vou dizer que complementa, cada um tem o seu tempo. Ok. É o momento do brinquedo, se calhar, estás a perceber? É o que eu acho, não é? Nós vemos histórias, e às vezes pessoas que vão para um trabalho, que conseguem brinquedos, se calhar, muito mais discretos, mesmo dentro do trabalho, e brincam, não é? E essa é uma das vantagens das mulheres nesse aspecto. Não está a substituir o namorado no trabalho. O namorado não pode estar lá. Não, mas naquele momento sim. É um substituto. Não é qual foi a palavra que eu usei há bocado? Um complemento. Eu discordo, não é o substituto. É o momento do brinquedo, não é o momento do namorado. Okay. Eu acho que lá está, acho que não é um substituto. Não é um substituto, cada um tem o seu momento. Agora, há aqueles momentos que se calhar os dois estão lá, não é?
Conhecem esse prazer, tudo bem? Os 2 ou os 3 com os brinquedos. Não? Não, só os brinquedos, está todo errado. Ok, muito bem. Olha, parece que não, mas são 22 horas e 59 minutos. A minha mulher vai me matar. Não vai nada. Ela está a ouvir. Se chegares com um brinquedo, ela não te mata. Ok. Infelizmente estamos a chegar ao final. Eu vou só pedir a vocês para, em forma de conclusão, um minutozinho para terminarmos aqui o tema, tá? Pode ser? Martim, começamos por ti? Pode ser? Pode ser. Olha, acho que quero voltar a agradecer o convite. Acho que tem que haver mais iniciativas para se falar abertamente, porque acho que cada um, volto a dizer, acho que nenhum de nós aqui, não tenho certeza, porque conheço a Luína e o Luz, nenhum de nós tem formação na área e vamos Ainda. Pronto, ainda. Gostei. Eu estou a falar ainda. Aliás, desculpa lá interromper, mas essa é uma das ideias do programa, é inspirar. Pronto, eu acho que é uma boa iniciativa e acho que o sexo tem que ser falado, discutido, sem realmente tabus. Porque, com respeito, não é? Acima de tudo com respeito, porque a base, acho, da relação entre os humanos tem que ser o respeito em tudo. Portanto, se houver respeito e não houver tabus e se conversar e falar de uma forma natural, acho que as coisas vão estar no bom caminho. E parabéns pela iniciativa. E obrigado pelo convite. De nada, eu que agradeço. É isso mesmo, e voltando ao início, é falarem cada vez mais, com mais naturalidade, buscarem cada vez mais o conhecimento. E é por aí, é não marginalizar, é um assunto. Se estamos aqui é porque os nossos pais, os nossos avós e assim, não é? Não, é uma coisa tão natural que não devia existir o tabu que existe. Já devíamos ter ultrapassado há milhentos anos, não devia. E fazer nós jovens principalmente com que não seja um tabu. Eu acho que nós também às vezes alimentamos esse tabu e não devia ser. Portanto é o meu resumo. É isso. Pronto, também é só para agradecer. Realmente um tema. Eu por acaso discuti contigo antes de começar o programa porque este tema, né? Mas tudo bem, eu agradeço do fundo do coração. Eu agradecer também aqui aos convidados, que são pessoas fantásticas. E também passar para a sociedade. Nós sempre que fazemos alguma coisa, como este programa, se calhar, como eu faço na minha vida, no dia a dia, há um action plan, normalmente. Há um dia depois, né? O que é que a gente tem que fazer. E aqui tem muito a ver, as coisas quando estão frescas, o que é que se pode fazer. Eu também ia lançar-te esse desafio. O que é que tu, com o programa que tens, para o futuro, não estou a dizer que faças desse programa tipo o caminho para o sexo seguro, não é? mas o que é que tu também gostarias, se calhar, pessoas como nós, pessoas individuais, não é? Gostaríamos de fazer alguma coisa, não para ter exposição, mas que se calhar nos bastidores a gente consiga também apoiar, porque nós, é isso, é tentar desta ideia, tentar criar algumas coisas e lanço-te esse desafio. Não é? Eu sou muito ligado às comunidades, com o trabalho que eu faço, e é um trabalho que eu gosto de fazer. Não sou muito mais do que eu gostaria, por isso. E a rádio é o... Exato. Já vem de longe. Sim, vem de longe. Por isso é agradecer-te e também dizer, no fundo, é só passar uma mensagem. Sexo seguro, sempre. Tem camisinhas até com sabor. Então, e curtirem o máximo com responsabilidade, né? Quanto às meninas, que tem pessoas adolescentes que estão nos ouvir, tentem ler um bocadinho. Há doenças aí terríveis. Porque hoje as pessoas com SIDA já vivem. SIDA, se calhar, é um dos males, não é? Não vou dizer que eu não posso minimizar, mas tem doenças aí terríveis. Não minimizar. Não é minimizando. Sim. Não é minimizando, mas é saber que há outras coisas bem piores. É bom lerem, e principalmente a intimidade da mulher, a nível de infecções, essas coisas, é algo, principalmente para a mulher, é uma coisa que destrói. Queria só chamar a atenção aí uma questão. Tu disseste às mulheres ou às meninas para lerem. E os meninos também, os rapazes também. Sim, mas eu vou dizer uma coisa. Acima de tudo os rapazes. Exato, acima de tudo os rapazes, mas quem tem o poder de decisão é sempre a mulher.
Vamos começar outro debate. Para a próxima semana talvez seja esse eu falo a nível de intimidade. Ainda há bocado falamos sobre a questão da prostituição. Sim. Se calhar muitas estão lá mas porque estamos a foram falar de coagidas. pessoas, são pessoas coagidas. Estamos a falar de pessoas normais, pessoas que se conheceram, pessoas inteligentes, não é? Normalmente, a minha opinião, o sexo, o sim, está a depender da mulher. Eu acho pronto, mas tudo bem, eu não vou também atender, por isso eu passo mais para as responsáveis, porque elas é que têm o comando, não é? Tá bom, não vou. A próxima tem que ser futebol. Por isso, olha, eu só queria mandar um beijinho para a minha mulher, para a minha filha, para os meus 2 filhos, eu fui pai há pouco tempo. Parabéns, mais uma vez. E pronto, é isso, agradecer, Silvio, tá? Próxima vez eu espero estar também, muito bom a todos vocês, tá? Com certeza. Eu é que agradeço a vossa presença. Muito obrigado por termos conseguido ter aqui uma conversa sem baixar o nível. Acredito eu. Sim, já aconteceu? Não, mas geralmente, pelo menos essa percepção que eu tenho, as pessoas associam o falar sobre sexo ao baixar o nível. E não é só essa a opção que existe. Né? E eu acho que nós conseguimos fazer um bom trabalho nesse sentido, graças a vocês. Né? Mais uma vez, obrigado. Sobre a questão das ações sociais e fazer mais sobre isso, sem dúvida que esse é o objetivo. Né? Por mais que seja um pouco hoje, um pouco amanhã, mas é por aí. E, aliás, este programa é um bocadinho isso, fazer as pessoas começarem a pensar de uma outra forma sobre esse tema, né? Sobre o sexo. Como tu disseste agora no fim, começar-se a ler mais, começar-se a falar mais sobre isso de forma mais natural, para que possamos todos nós termos um ambiente bem melhor no que diz respeito a essa questão. Muito obrigado a todos vocês, obrigado também aos ouvintes que nos ouviram pela rádio e que participaram pelo nosso direct, né? no Instagram, principalmente a Lady and Vibes. Sem sombra de dúvidas vou contactá-la para trocarmos algumas ideias e provavelmente ver se é possível tê-la aqui no programa para outras edições e todos os outros que tiveram a mandar mensagens. Fico por aqui com essa edição de Luanda.com. Muito obrigado. Quinta-feira de novo, cá estarei às 21h30 para mais uma edição. Conto com vocês e até lá, tudo de bom. Luanda.com